Oh, Deu tá. certo! Ai, ai, não sei o que aconteceu, gente. Ah, coisas Não sei. técnicas, técnicas, mas não dá para entender. Não é da Instagram minha área, não é da minha alçada, não dou não conta. o seu, Ah, a minha, a sua não compete essa é tecnologia. verdade. Eu estou precisando me aprimorar um pouco mais dessas tecnologias aqui do Instagram, mas vamos lá, a gente vai aprendendo devagarzinho. Tem alguma configuração, alguma coisa que você apertou, e a gente às vezes aperta alguma coisa e nem sabe, né, o que que apertou. E Isso. é isso mesmo. Mas aí Ó, vamos contar para quem está chegando, que está aqui no é, meu perfil, que na verdade essa live é da Bruna. e aí eu que vou te perguntar, né? Você que vai ser É, no seu é perfil. isso. É. Mas a gente teve que migrar para esse perfil porque a gente não estava conseguindo, né, conectar no perfil dela. E o nosso tema é desmame e ela que vai conduzir aí, ó. Então a palavra é Ah, toda sua. nós que vamos conduzir, é nós. Então, ótimo, assim, eu gostei muito de ter pensado nessa ideia, né, de ter te chamado para fazer. Várias mamães já têm me pedido bastante tempo para falar sobre desmame. E eu falava, gente, com quem que eu posso estar fazendo? E aí eu falei, gente, claro, a Bruna, né? Consultoria e de leite, né, sobre maternidade, sobre a questão do aleitamento, e tá nessa área. Você é enfermeira, não é, Bruna? Isso, eu sou enfermeira de formação. Formação, é. E aí eu falei, não, vai super agregar, né, no conteúdo, com informação aí baseada, né, em fontes seguras e também pela experiência que você tem com várias mães nessa área. E aí eu queria agradecer você pelo convite, né, sim, por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. E vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do desmame, né? Vamos Eu lá, acho que a né? gente está falando sobre essa questão mesmo, né, do desmame, né? O que que é um desmame, como que é esse processo. Isso. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? É um prazer realmente poder falar um pouquinho sobre tudo que envolve a maternidade, né? A amamentação é um complexo gigantesco e o desmame faz parte disso, né? Uhum. Então, eu queria me apresentar, né, para quem não conhecia o meu perfil. Então, eu sou a Bruna, eu sou enfermeira de formação, sou consultora materna infantil, sou mãe do Antônio, de 10 meses, e mãe do João Vitor, de 18 anos. E Grandão. estou vivendo a amamentação pela segunda vez e com histórias muito diferentes. Inclusive, eu vou contar um pouquinho do desmame do João Vitor, como aconteceu, né? Uhum. E para a gente começar falando de desmame, eu até fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, assim, para não deixar de falar nada. Mas a gente, para começar falando de desmame, a gente tem que falar de amamentação, né? A gente Sim, primeiro precisa começar falando de amamentação. Porque da mesma forma que a amamentação não é um ato totalmente instintivo, né? Então é aquela coisa, o bebê nasceu a mãe, coloca o bebê no peito e tudo vai fluir bem. Da mesma forma, o desmame às vezes não vai acontecer dessa forma tão instintiva, né? Então eu sempre falo isso em todos os meus cursos, para todas as minhas pacientes, que a amamentação é um ato aprendido, né? E tem o instinto, claro que tem, o bebê já reconhece o cheiro da mãe, né? Se a gente coloca um recém-nascido sobre a mãe, ele vai conseguir procurar o peito, mas não é só isso. Para a gente ter uma amamentação de sucesso, né, para a gente conseguir uma boa amamentação sem dor, prazerosa, a gente precisa aprender a amamentar, né? Tanto mãe quanto bebê. sim. Então a gente precisa partir daí para a gente caminhar para o desmame, né? E aí, o É que é o apreendido, desmame? né, Bruno, na amamentação, né? A É, criança, ela nasce com a questão da sucção, né? Ela sabe, ela tem a sucção, mas o ato de mamar, né, é um aprendizado tanto para a criança quanto para a mãe,
né? Quanto É para a para os mãe, dois. exatamente. O bebê, ele nasce com reflexo de sugar. Então, tudo que passar na boquinha dele, ele vai sugar. A grande maioria dos bebês, né? Alguns bebês precisam, inclusive o reflexo de sucção precisa ser despertado de alguma forma. Mas a grande maioria nasce com reflexo de sucção ok. Mas não é só sugar que esse bebê precisa no peito, né? Ele precisa estar bem posicionado, ele precisa fazer uma boa pega, ele precisa ter uma capacidade de tirar esse leite lá de dentro da mama. Então, a gente só vai caminhar para o desmame, aquele processo que foi de amamentação que foi construído anteriormente, né? E é Uhum. muito importante a gente saber disso, né? A gente começar daí, né? Então, as mães que desejam desmamar, né, ou os bebês que desejam desmamar, primeiro eles passaram por esse processo de aprendizado. E por que é muito importante frisar isso? Porque da mesma forma que a gente precisou de um tempo para que a amamentação se estabelecesse, a gente precisa de um tempo para o desmame acontecer. A gente Uhum. precisa de paciência para que esse desmame aconteça, né? E além disso, o processo de aprendizado da amamentação inicial, ele costuma ser muito mais rápido do que o processo de desfecho, que é o caminhar para o Sim, desmame, né? com certeza. Então, Tem uma progressão da amamentação e no desmame a gente tem uma regressão, né? eu Regressão gosto no de sentido assim, falar de retirada, né? De processo mesmo. isso, isso. No É sentido um que você processo. retirando, né? Porque quando a gente vai amamentar, a gente vai adicionando, vai estimulando para aquele momento. Isso, Depois a gente tem que estimular para que esse momento vá, né? Ao contrário, isso. né? E o que a gente tem que pensar é nisso, é que o desmame também é um aprendizado para a Isso. mãe e para o bebê. E, na Uhum. verdade, para essa família envolvida nesse processo. Porque a gente precisa da intervenção, porque quando o desmame começa a acontecer, né, quando ou partindo da mãe ou da criança, a gente vai precisar, a gente vai abrir espaço para que outras pessoas entrem nesse caminho. Que é quando a gente vai, né, aceitar, vamos falar assim, mas que a gente vai abrir caminhos para o pai chegar, ou para a companheira chegar, né, ou para a avó, para outras pessoas fazerem parte desse processo, né? Sim. Bruna, só para a gente definir antes de continuar, as perguntinhas que estão chegando, você vai ler e me falando, porque senão eu fico perdida aqui, se eu falo, se eu leio. Passo, posso. Mas eu acho que tá tudo dentro eu acho não. Quando desmamar, tá tudo dentro do nosso cronograma. Como fazer o Tá. desmame não ser tão doloroso para a criança. Uhum. Tá tudo dentro do nosso, né, do cronograma que a gente fez aí, que você fez. Como fazer, como estimular, já estou sofrendo. Mesmo. Uhum. Não tem jeito, né? O desmame, o desmame ele é uma perda, né? Ele é uma perda, tanto para a mãe quanto para a criança, e a gente vai falar disso, né? Mas então, respondendo uma perguntinha que chegou, né? Quando desmamar? Né? Quando que é esse momento certo? Como é que eu sei que chegou a hora de desmamar? Né? Primeiro que essa pergunta, a única pessoa que pode responder é essa mãe e esse bebê. Né? Essa mãe e essa criança que vão conseguir ter resposta para essa pergunta. Mas a gente parte primeiro de quais são as recomendações relacionadas à amamentação. Né? Então, o que a gente tem de recomendação? Né? A gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de amamentação exclusiva até 6 meses, garantindo todo o conjunto de benefícios que essa amamentação traz, né? Tendo como principal alimento para essa criança leite até 1 ano. E aí é importante a gente colocar nessa caixinha que o leite materno é o principal alimento. Mas se é uma criança que usa fórmula, é o principal alimento. Leite até 1 ano. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde é manter a amamentação complementada até 2 anos ou mais. Então, isso é o que a gente tem de recomendação. Recomendação, né? Então, se a gente parte disso,
Inicialmente, a gente vai falar que a gente não quer desmamar nenhum bebê antes de 1 ano. Porque até 1 ano, esse é o principal alimento. Meu fone caiu. E quando esse bebê faz 2 anos, eu preciso desmamar? Não. Eu posso, como eu posso em qualquer época, né? Quem pode, quem define quando pode é a mãe. Mas enquanto recomendação, o ideal é que não seja antes de 1 ano e que depois desse processo vai ser escolha da mãe. Se a gente vai falar num processo evolutivo, né, de quando que as crianças vão desmamar naturalmente. E a partir de agora a criança mesmo largou, a mãe não precisou fazer nada. Vai ser por volta de 4 anos de idade para 5 anos de idade. E tem problema esse bebê mamar até essa idade? Não. Se tiver bom para essa mãe e para esse bebê. Sim, né? Com certeza. Então, se tá bom para a mãe e para o bebê, pode amamentar enquanto estiver bom. Em nenhum momento esse leite vai deixar de ser leite. Em nenhum momento essa amamentação vai atrapalhar emocionalmente essa criança, né? Então, a mãe pode amamentar até quando ela quiser, né? Mas a gente sabe que culturalmente são bem poucas as crianças que seguem nesse desmame natural por volta de 4 anos. Sim. Tem algumas teorias que falam até 7, né, Bruna? Claro que assim, não tem a ver com a nossa cultura, né? Que é isso que você falou. Não é uma cultura que essa amamentação é prolongada, né? Isso não é mesmo culturalmente trabalhado, né? As mulheres, é um outro tipo de mulheres, né? Mas nas cidades que as mulheres têm essa rede de apoio e tem, né, toda essa questão cultural fortalecida, isso se prolonga, né? Isso se prolonga. E pode se prolongar. E pode se prolongar na nossa cultura, se a gente quiser, né? Né, Bruno? Claro. Dentro de cada casa, isso pode se prolongar. Então, gente, não tem uma data ideal para o desmame acontecer. Não tem idade ideal, né? O ideal vai ser o que for bom para cada família. E o mais importante para apoiar essa decisão do desmame é que essa mãe reflita de quais são os motivos que fazem ela pensar no desmame. Esse tem que ser o guia, né? O que está me motivando a querer desmamar o meu bebê? Os principais motivos a gente poderia elencar aqui: exaustão. Sim. Palpites, principalmente em bebês maiores, né? Então, se os palpites externos. Sim. Peraí, falhou um pouquinho. Acho que deu uma travadinha. Voltou? Voltou. Então, a gente vai pensar em exaustão materna, especialmente pelas noites, né? Pelas mamadas noturnas. Em palpites, porque aí o pessoal vai... um bebê de uma amamentação prolongada, as pessoas externamente começam a fazer um julgamento, né? E falta de informação. Sim. Seriam os guias, assim, os principais motivos. Mas, então, cada mãe precisa olhar para si e pensar: por que eu quero desmamar? Se eu quero desmamar por falta de informação, porque um profissional virou e falou que eu estou fazendo mal para o meu bebê, eu preciso ir atrás de informação de qualidade e saber que enquanto você quiser amamentar, você não prejudique seu bebê. Se é pelos palpites, é a gente se blindar disso, né? Porque a partir do momento que a gente se torna mãe, todo mundo se vê no direito de meter um palpite no meio, independente do assunto, né? Sim. Então, é a gente também saber se blindar disso, responder. E se é por exaustão, o que eu posso fazer para me ajudar a me dar apoio, a me descansar, para que eu possa tomar essa decisão consciente?
É isso que eu Sim. quero chamar. Eu não quero aqui falar que todo mundo tem que amamentar de eterno, não. Eu só trago para as minhas pacientes, para quem me procura, né? É assim, essa decisão do desmame tem que ser uma decisão consciente. Não pode ser uma decisão porque eu estou muito cansada, porque o meu filho não come, porque o meu filho não fica com ninguém. Isso tudo que eu falei aqui não são decorrentes da amamentação. Então, isso não é Sim. motivo para a gente querer desmamar, né? Então, agora, uma decisão consciente é da mãe que vai chegar para si, né, para si mesma e pensar: eu já estou satisfeita com esse momento, com o nosso Sim. momento, o meu filho já está preparado para isso e já está na hora da gente caminhar para outras relações. Outras formas de segurança, outras formas de se Outras relacionar, de se né? Que não relacionar. seja o peito. Eu acho super importante o que Exatamente. você falou, sabe? Porque tanto a decisão da amamentação, quanto do desmame, quanto da livre demanda, se dá livre demanda, se dá mamadeira, né? Eu acho que é importante a gente ter consciência, a gente saber o que que a gente está fazendo, quais são, né, as consequências ou não dessas escolhas e fazer isso por opção. Eu quero, eu não quero, eu sei das consequências, mas eu opto por colocar ou por não fazer, né? E essa relação é Uhum. a relação entre a mãe e a criança, né? Entre o bebê, e é isso que você falou. Não são as pessoas ao redor que vão decidir, não é o pai, não é o pediatra, a gente tem pediatra aqui assistindo, não é a amiga, né? Não é as pessoas que estão falando, é você que tem que estar segura desse processo, né? E é isso que você falou, tirando todos esses pormenores que no dia a dia a gente tem, que a exaustão eu acho que é né, um dos principais. E principalmente quando a gente prolonga essa alimentação, porque a gente está cansada, você trabalha, né? Você tem multitarefas, e aí você não está disponível para a criança daquela forma. Porque para a gente amamentar, você tem que estar totalmente disponível e entregue. E aí, com o passar, né, do tempo, essa criança maiorzinha, essa disponibilidade nossa, ela vai diminuindo, né? Ela vai minando. E tá tudo certo também, se isso tá minando, se você tá exausta, se você não quer mesmo, sabendo que é por exaustão, não quer mais, né? Então, a gente teve várias perguntas aqui, Bruna. Como fazer? O bebê de 9 meses que a mãe falou que acha que ele não tá mamando, mas que ele fica sugando por segurança ou por estar em contato, faz parte, né, da amamentação. A amamentação, a amamentação ela preenche inúmeras faltas, né? A Sim, nutrição é só uma delas. uma. É só uma delas, né? Não, Bruna, travou. Peraí, o travou, turno. eu não entendi. Travou, ficou travado o seu vídeo para mim. A mãe falou que a criança está com 2 anos e Ah, ela tentou introduzir a mamadeira e a criança não pegou a mamadeira. O que que ela faz para desmamar? então vou Outra responder isso. Deixa eu responder essa aí agora. Porque, gente, essa é uma dúvida de todo mundo, de muita gente. Quando a gente fala em desmame, a gente não está falando em trocar pela mamadeira, pela chupeta, né? Quando a gente está falando em desmame, a gente está falando de um processo onde a criança já está preparada para se relacionar com a mãe, com a alimentação de outras de formas, outras né? formas. Aham. Então, desmamar, tanto que desmamar também é desaleitar, né? No sentido de não precisa oferecer mamadeira, não é uma troca entre Uhum. peito e mamadeira. Né? Até porque muitas vezes a mamadeira, a mãe que não amamenta e que ela oferece a mamadeira para a criança, ela também terá que passar por um processo de desmame dessa mamadeira. Mamadeira, E sim. quando a mãe oferece essa mamadeira desde o início, lá no colinho, com carinho, com vínculo,
aleitar essa criança na mamadeira também está preenchendo um tanto de outras questões, né? Um tanto de vínculo, de construção, de relacionamento com essa mãe, tá? Então, é importante a gente frisar que quando eu quero pensar em desmame, em momento algum eu devo pensar em como substituir pela mamadeira isso. É um caminho diferente de oferecer mamadeira para essa criança, tá? Então, bebês que desmamam já após 1 ano, a mamadeira ela é totalmente dispensável, né? Ela não vai entrar nessa jogada. A questão é a criança realmente estabelecer essa relação, esses vínculos, né? Ou esse vínculo mãe e bebê de outras formas, né? Através do brinquedo, através do brincar, ou através de alguma coisa que seja importante para ela estabelecer essa relação. É uma relação, né, Bruna? É uma relação. É uma relação. Conexão. E aí... essa relação ela não vai se perder, ela só vai modificar, que eu acho que isso é importante. Né? E aí eu vi que alguém perguntou aqui, e como é que faz com a questão da ingestão do leite? Enfim, a gente pode partir para uma super discussão aqui, mas até 1 ano de idade o leite é o principal alimento, ok. Até 2 anos, complementado. Mas o bebê que sai do peito, ele não precisa de tomar leite, fórmula infantil, leite de vaca, como a gente culturalmente está acostumado, né? Essa criança pode partir para os derivados de leite, se ele gostar e for culturalmente nessa família, o leite de vaca na geladeira, essa criança vai tomar no copo. Se ele não aceitar no copo, ele vai aceitar nos derivados. E a gente não precisa ter essa obrigatoriedade de oferecer leite para a criança no copo, na mamadeira. Enfim, tá? Então, não... Até perguntando aqui qual que é a idade da mamadeira, né? A idade da mamadeira tem a questão da dentição, né? Da formação, do óssea, né? Da boca. Se a gente for pensar em mamadeira, no sentido também de vínculo, de dependência, quando a mãe desejar. Mas a gente precisa pensar nas questões ortodônticas. E aí a recomendação é até 2 anos. Até 2 anos, né? Até 2 anos. Né? E aí, gente, então vamos lá. Então tá respondida, né? Não tem que necessariamente tomar outro leite, a não ser que isso tenha a ver com a família, né? Não tem que colocar a mamadeira, né? Mas você estabelecer e construir com a criança outra forma de vinculação, porque eu acho que a criança vai aprender outras formas e nós, enquanto mães, também vamos aprender, né, Bruna? Outra forma de vincular esse filho. Porque a gente também fica acostumada a estabelecer esse vínculo dessa forma, né? Isso. Voltou com o atendimento, estou dando na mamadeira, porque minha mãe não dá conta de colocar no copo nem na colher. E a criança engasgou, fica com medo de largar o peito, né? Aí confusão de bico. Aí a gente tem que pensar, né, Bruna, que vai depender da idade dessa criança. Confusão de bicos, confusão de fluxo pode acontecer em qualquer idade, em qualquer fase, né? Então, o que precisa avaliar é uma criança com mais de 1 ano, não precisa ter leite nesse horário que a mãe está fora. A gente pode fazer essa substituição para que a gente não entre com a mamadeira, né? Mas aí, gente, vou voltar aqui então para o desmame, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem algumas formas de conduzir o desmame, né? O desmame precoce, o que é desmame precoce? Também não existe uma literatura que fale quando que é um desmame precoce. Mas a gente segue uma linha pensando naquelas recomendações de que até 1 ano o leite materno é o principal alimento, que todo desmame que é feito antes disso, ele é precoce, né? E aí, quando que acontece um desmame precoce? Especialmente quando tem outros tipos de bicos artificiais na jogada, né? Desmame antes de 1 ano, natural, aquela criança que largou, foi deixando o peito, parou de se interessar e não quis mais, com certeza teve alguma interferência de bico artificial nessa jogada,
tá? Desmame antes de 1 ano, natural, ele não acontece. Então, as mães que não desejam desmamar e que perceberam que a criança começou a largar o peito, começou a ficar menos interessada e não querem desmamar antes de 1 ano, vale a pena olhar para isso, tá? Usa chupeta, usa mamadeira, né? Como é que é isso dentro de casa, tá? Que é o que a gente chama de desmame precoce, né? E aqui eu não vou entrar nos desmames precoces lá iniciais, né? Que podem ser por causa de não estabelecimento de uma amamentação, né? Falta de desejo da mãe, que não é o nosso propósito aqui. Sim. O outro desmame que a gente tem, o outro tipo, é o desmame abrupto. Né? O que é o desmame abrupto? Que ele pode acontecer de forma consciente ou inconsciente, até assim. Inconsciente não, é consciente, planejado ou não planejado. O que é o desmame abrupto? É aquele desmame que da noite para o dia a mãe parou de dar o peito. E de que forma esses desmames abruptos acontecem? Um motivo grande é quando é falta de informação relacionada a medicamentos. Quando a mãe precisa fazer algum tratamento de saúde ou precisa passar por algum exame e precisa tomar alguma medicação e o profissional, por falta de conhecimento, fala com ela que para fazer aquele tratamento ela tem que desmamar porque a medicação não é compatível. Né? A gente sabe que assim, a grande maioria das medicações de todas as classes, claro que algumas classes específicas não, mas a grande maioria de classes de medicamentos são compatíveis com a amamentação. Então, desmame por incompatibilidade medicamentosa não precisa acontecer de forma abrupta. A gente tem como, né, buscar essa informação. E outro tipo de desmame abrupto é no auge da exaustão da mãe ou no auge dos palpites que a gente vê aqueles desmames onde a mãe passa alguma coisa de gosto ruim no peito ou faz um curativo no peito, né, e fala para a criança que o peito está machucado, está dodói e que a criança não tem mais acesso àquela mama. Né? Sim. Esse tipo de desmame, gente, é o que a gente não recomenda, né? Assim, de forma alguma. Eu acolho essa mãe que fez o desmame abrupto. Então, assim, se fiz o desmame, Bruna, o que eu faço agora? Vem cá, eu vou te acolher, eu vou te ajudar, né? Eu vou te orientar. Mas não é uma recomendação inicial, não é uma recomendação profissional para que seja conduzido o desmame assim. Porque a gente tem repercussões tanto para a criança, porque ela tem que lidar com essa frustração, com esse novo jeito, e agora? Né? Eu gostava desse peito, era ali que eu me acalmava, era ali que eu me sentia seguro, e de repente isso ficou ruim do dia para a noite. Então, acolher essa frustração da criança é muito mais difícil. E a gente tem as repercussões na mãe. Né, de risco de mamas engurgitadas, de mastite, de abscesso mamário, porque é uma mama que de um dia para o outro vai deixar de ser esvaziada completamente e adequadamente. Né? Então, o desmame abrupto, a gente tem que ter muito cuidado com ele, né, tanto para a mãe quanto para a criança. Eu vejo muito desmame abrupto, Bruna, você falando, por questões mesmo culturais, no sentido familiares, né? A mãe fez dessa forma, ensina a filha a fazer, e por falta mesmo, talvez, de buscar esse conhecimento ou de ter uma rede, né? Uma outra rede, ela acaba fazendo, né? Esse tipo de desmame abrupto, né? Colocando alguma coisa, falando que está machucado, falando que não tem mais leite, né? E então, aí eu vejo muito isso acontecer. Né? Minha mãe me ensinou dessa forma, então foi a única forma que eu sei fazer. Né? Opta e em assim, relação... eu sempre falo, né? O início da amamentação, ele foi construído pauzinho por pauzinho para que essa construção acontecesse. Então, a gente também precisa cuidar para que a desconstrução aconteça devagar, né? Para que a criança continue tendo a imagem e a lembrança de que amamentar é bom,
né? De que aquele local ali é gostoso para ele e é onde ele vai continuar se sentindo seguro, mesmo não sugando mais o seio da mãe, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com os desmames abruptos, tá? Vou reforçar isso, gente. Não é julgamento, tá? Para quem faz, para quem escolhe fazer desmame abrupto. Não é isso. Mas é informando o porquê que não é tão legal, né? E quer fazer, ok. Estamos aqui para acolhê-las, né? Porque muitas mães, quando fazem o desmame abrupto, precisam de um acolhimento, inclusive de um manejo nessa mama, de um cuidado com essa mama, para a gente não desenvolver uma infecção, né? Um problema relacionado a isso. Mas, com informação, vocês vão escolher outros caminhos, né? Que não são mais fáceis. Não são mais fáceis, mas são mais respeitosos, tanto para a mãe quanto para a criança, né? Sim, com certeza. O pessoal está perguntando sobre questão de desmamar noturno, diurno, se é possível desmamar só noturno. Teve perguntas dessa forma, e maneiras de fazer isso. Então, eu acho que a gente está falando disso, né? Sobre o diurno, noturno, porque também é opcional, né? Então vamos pensar, quando a gente pensa então no desmame gradual, né? Então a gente falou, né, do desmame precoce, que é aquele que provavelmente teve alguma interferência de bicos artificiais, do desmame abrupto, que é esse, e o desmame que a gente propõe, e na verdade não é que a gente propõe, né? O desmame, se a mãe decidir fazer, o desmame guiado pela mãe, o mais recomendado seria o desmame gradual. E aí, gente, eu não falei isso, mas eu acho importante, antes de falar sobre o desmame, quando a mãe decide que ela quer desmamar, é muito importante que ela esteja segura para que esse processo aconteça. Porque a mãe também tem uma perda nesse processo. A mãe também deixa de ter o poder de conseguir acalmar aquela criança. Sim, daquela forma. Daquela forma, Vocês entendem que quando a gente pensa na amamentação, nesse vínculo do bebê com a mãe, quando a mãe perde isso, ela abre espaço para que outras pessoas cheguem. Então, a mãe tem que estar preparada para isso. Ela tem que estar preparada para abrir esse espaço. Isso é muito importante. Também a criança a adormecer de outras formas, porque o adormecer ou dormir também é um aprendizado, né? E aí a gente vai, então... Vamos lá caminhar para o desmame noturno, né? Para o desmame gradual, que o desmame noturno ele faz parte disso. Então, gente, primeiro, né, para conduzir esse desmame, segurança da mãe e sinais de prontidão dessa criança. Então, quais seriam esses sinais de prontidão que a criança vai nos demonstrar? Menos interesse na mama, conseguir se acalmar de outras formas com outras pessoas, não em todos os momentos, nem todo o tempo, mas aquela criança que já consegue ali se regular um pouquinho emocionalmente quando alguma coisa acontece com ela, né? A aceitação de não mamar, de conseguir cumprir os combinados, de não mamar em determinados lugares que a mãe combinou, ou em certas ocasiões, né? Essa criança já consegue ser encorajada, né, a dormir de outra forma, se acalmar de outra forma, gerando pouca ansiedade para essa criança. Então, esses são os sinais que a gente começa a observar na criança, né? E aí, como pontapé inicial para a gente caminhar no desmame, a gente tem que partir para a redução da livre demanda. É uma criança que tem acesso direto ao peito, a gente precisa, então, colocar um limite. Todo desmame, ele vai comer gradual, respeitoso, ele vai começar com a redução da livre demanda. Né? E como que eu faço uma redução de livre demanda? Negando para a criança. Claro. Negando. Né? Estabelecendo locais, lugares, né, Bruna? Colocando tempo, se for respeitoso para a mãe e para a criança. Mas negando, mas não negando no sentido de falar não. Oi, desculpa, Bruna. Pode falar. Negando não no sentido de falar não. Então, a criança chegou para mamar, a criança fala não, a mãe fala não. Essa criança, ela não consegue compreender esse não. Mas por que não? Né? Então, a gente, o negar sem falar não. Então, a gente
sem falar o não. Então, é a gente trabalhar com distrações, com adiamento de mamada, com substituição de mamada, preferencialmente por atividades manuais, por atividades concretas, né, que vão realmente despertar o interesse dessa criança. Então, o que é importante? A mãe, primeiro, antes de caminhar para essa redução da livre demanda, observar quais mamadas que são realmente efetivas. Mamadas que a criança realmente mama mais tempo, que ela faz uma sucção nutritiva, que é uma mamada que às vezes até inibe o apetite da criança. E quais mamadas que são de conforto, de acolhimento de frustração, de acolhimento de ócio. Então, a mãe precisa, então, fazer uma avaliação de como que estão essas mamadas ao longo do dia. Identificando essas mamadas, ela começa a fazer a redução. Sim, começa a fazer a redução da livre demanda. A redirecionar esse olhar da criança, né? Com isso que você falou, com essa questão manual, com essa questão do tempo, do horário. Porque, né? Por exemplo, se é uma criança se é uma mamada efetiva, você sabe que todo dia quando acorda a criança tem uma mamada efetiva. Eu não posso tirar essa mamada substituindo por uma atividade de brincadeira. Eu tenho que substituir essa mamada por um café da manhã, porque ela não é uma mamada efetiva. Então, é importante a mãe primeiro identificar as mamadas, né? Depois que a gente faz redução de livre demanda, eu já consigo partir para um desmame noturno. Porque, gente, não dá para fazer desmame noturno em criança que faz livre demanda o dia todo. Criança que faz livre demanda de dia, ela faz livre demanda de noite. E aí, como é que eu, de noite, cansada, querendo voltar a dormir rápido, vou negar para a criança um peito que ela está acostumada a ter acesso o dia todo? Então, a redução da livre demanda de dia é importante para a gente fazer a redução para a gente fazer o desmame noturno, né? E o desmame noturno ele vai acontecer quando a mãe abrir a oportunidade para acalmar essa criança de outra forma. De outra forma. Não precisa ensinar essa criança a dormir de outro jeito. A gente não está falando em ensinar a criança a dormir. A gente está falando em acolher essa criança que acordou de noite. Porque ela só mama à noite porque é a forma mais fácil que a mãe tem de fazê-la voltar a dormir. Sim. Né? Então, se eu não quero que o meu bebê mame mais à noite, porque eu já quero caminhar para esse desmame, eu preciso aprender a acolhê-lo de outra forma à noite. E aí pode ser sim a mãe, como também pode ter a ajuda de um terceiro que a criança confie, que já tenha uma relação de confiança com essa criança. Tá? Então, gente, eu vi que tiveram algumas perguntas. Estabelecer o sentido assim, de dar um abraço na criança, né? Que eu acho que é uma opção, né? Combinar isso com a criança, ao invés de ter o mamar, de ter um abraço, né? Que a mamãe está cansada. Colo, dar um beijo. Escolher um mantra, né? Que você queira, que faça sentido para aquele momento. O próprio diálogo, né? Porque quando você tira essa questão das mamadas, você abre também a possibilidade para o diálogo, né? Para conversa com essa criança, para outros tipos, é isso que a gente está falando, para outras formas, né? De se relacionar. Eu acho que é super importante, né? Então, tem várias coisas que a gente pode estar colocando, estar estabelecendo nessa relação que vão auxiliar. Eu sempre falo também, assim, você trazer um copinho, né? Que esse copinho, trazer essa questão da ludicidade para a criança, do momento para engajar a criança, né? O copo que veio ajudar você, né? Não mamar durante a noite, beber uma aguinha em vez de tomar, né? De estabelecer o vínculo aí do leite, né? Da sucção, né? Materna. Então, são várias formas que a gente pode estar colocando sempre de forma a abranger isso, né, Bruna? Abordar. Eu gosto muito também de uma forma para a gente trabalhar o desmame noturno, é a gente mostrar para a criança a diferença do dia e da noite. Né? Então, histórias. Trazer a história para a criança do dia e da noite. Então, quando está de dia, o que a gente faz durante o dia? Quando chega à noite, o que a gente faz à noite? Né? E tudo bem que essa criança acorde.
Porque aí a gente, né, vamos falar de sono, mas assim, todo mundo acorda à noite. O que a gente tem que ajudar essa criança é a voltar a dormir de outra forma. Então, quando a gente conta para a criança que à noite o mamá também dorme, né, o passarinho dorme, o cachorro dorme, todo mundo dorme, a gente já está contando para ela, né, que ela não vai ter acesso à mama mais, porque a mama está dormindo. Então, é uma forma da gente trabalhar. Só que não adianta eu fazer isso com a criança de madrugada. Eu começar a contar isso para ela de madrugada. Eu preciso começar a contar essa história para ela uma semana, 15 dias antes. Preparando essa criança, preparando para que a hora que chegou o momento de não mamar mais de noite, ela se lembre quando você simplesmente falar para ela: filho, o mamá está dormindo, mas a mamãe está aqui. Você pode ficar aqui abraçadinho com a mamãe, segurando na minha mão, no meu colo, deitado junto, do jeito que, né, que a família escolher. Mas a gente precisa preparar a criança. E é por isso, gente, que a gente não está falando de um desmame gradual de uma criança com menos de 1 ano. Porque a criança com menos de 1 ano, ela não tem essa compreensão. A criança, para ter essa compreensão dessa conversa, né, desse combinado, é a partir de 1 ano e meio, né, caminhando para aí. Né, 2 anos, ó, perfeitamente. Né? Eu acho isso então, super importante que você falou. Quando a gente começa a pensar nesse desmame, é trabalhar com essa criança, né, começar a falar disso como indício de que, né, que isso vai ser estabelecido, que esse desmame vai ser estabelecido. Mas não é falar hoje e tirar amanhã, porque a criança não vai entender, né? Então, pegar, talvez, é isso que você falou, quem que dorme à noite, todo mundo dorme, pegar esses bichinhos mesmo, pegar bichinho, vamos colocar os bichinhos para dormir, né? E outra coisa super importante que você falou, para a gente não aliar o sono, né, ao mamar, porque a criança ela vai despertar, independente se ela mama no peito ou não, né? Independente disso, ela vai despertar. Talvez ela desperte menos, mas ela vai despertar sim. Isso não é condição, né? Porque às vezes as mães falam: vou tirar uma mamada à noite porque eu estou cansada, eu não quero acordar mais. Mas a criança continua acordando, né? Igual você falou, nós acordamos, a gente tem esses picos de acordar e voltar a dormir. Só que a gente consegue voltar a dormir porque a gente já sabe como que é o processo. Às vezes a gente nem desperta direito, né? E já volta, estabelece esse sono novamente. E a criança, ela não tem essa condição. Ela não consegue fazer. E muitas vezes, quando uma criança maior, que a gente consegue fazer esse desmame noturno e a gente consegue ajudar essa criança com segurança para que ela prolongue por mais tempo o sono noturno, às vezes a mãe não quer mais continuar com o desmame total, né? Porque ela deu um gás, ela falou: poxa, agora eu já fiz redução da livre demanda, o meu bebê não tem acesso direto ao peito, ele está dormindo um pouco mais. Essas mamadas que continuam, eu tô feliz com elas, eu não preciso, né? Eu não preciso fazer o desmame total. Eu queria responder uma perguntinha que chegou aqui, que foi do bico aqui, ó. Todo bebê que usa bico artificial vai ter um desmame precoce? Não, né? Tem criança que usa bico artificial que vai mamar até 2 anos, 3, e a mãe vai ter dificuldade para fazer o desmame. Mas todo desmame precoce vai ter relação com bico artificial. Entendeu? Tem criança que vai usar chupeta ad eterno. Mas se essa criança desmamou cedo, a gente vai achar um bico nessa jogada. Né? Peraí, ficou, Bruna. Ficou pra mim, não sei se ficou pra você. Não, pra mim Meu aqui Deus, não. Mas mamada de noite. Você já pensou quantos mamaram o Antônio? Olha, respondi essa pergunta domingo para uma prima que a gente estava conversando no telefone e ela falou: e aí, você já pensa no desmame? Eu falei: ah, não, quando ele quiser, lá para os 4 anos. Brinquei assim, ela: pelo amor de Deus, 4 anos é muito feio. Então, assim, né, foi o que a gente começou conversando. Não, eu não penso no desmame, né, de forma nenhuma ainda, né, eu pretendo amamentar enquanto estiver bom para a gente. E pretendo seguir pelo menos a recomendação de até 2 anos. Né? Vamos ver, até 2 anos ou mais, né? Se tudo correr bem. Né? Aqui. Às vezes, né? Teve uma mãe que
Teve uma mãe que colocou aqui é muito difícil, mamar dia e noite. Na pandemia, gente, isso se agravou muito, né? Para as mães que começaram a fazer home office, então essas mães que já estavam fora de casa e que voltaram para casa, pensa na alegria dessas crianças. Por mais que o mundo tá pegando fogo lá fora, elas pensaram, gente, a minha mãe tá aqui, eu posso mamar o tanto que eu quiser. Né? E realmente houve uma sobrecarga em cima das mães, porque as crianças começaram a solicitar mais o peito. Mas se a gente olha pelo lado da criança, é porque ela ficou muito feliz, né? Então, nessas mães, né, para as mães que já estão muito cansadas, né, que a amamentação não está mais prazerosa nem para a mãe, e que isso reflete na criança, porque uma mãe que está exausta, que não tem prazer, que está dando mamar de cara feia, que está doida para aquele mamar acabar, às vezes vale a pena avaliar uma redução de livre demanda, para te dar um gás novo, para que você continue conseguindo e tendo prazer por mais tempo, né? Não necessariamente a gente precisa pensar em desmame total imediatamente. A gente pode pensar em caminhos que deixam a amamentação mais prazerosa e que vai ser bom para todo mundo, né? Para a mãe, para o bebê, para a família. E já inicia esse processo de alguma forma, né? Já é um caminho, já é o início do processo. É o caminho. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria colocar aqui. Eu acho importante ter uma pergunta também. Quando a criança não aceita, né, e chora muito, porque eu acho que isso é um sinal de que o desmame não está sendo respeitoso para a criança, né? É claro que a criança vai chorar. Eu falo assim, quando ela chora muito, né? A gente tem que estar atento a esse choro. Que tipo de choro, né, Bruna? Porque o choro, de alguma forma, é uma expressão, né, que essa criança vai utilizar como frustração, como não saber o que fazer sem o TT, né? Como uma forma de despedida, como uma forma de protesto para ter esse mamar de novo. Então, é importante a gente estar atento, assim, qual que é a necessidade desse choro? Né? Esse choro é porque está sendo desrespeitoso com essa criança ou porque realmente ela está expressando? Porque se for uma expressão, é acolher. Né? Acolher esse choro de outras formas, com um abraço, como você falou, com um beijo, com um pegar na mão, né? Introduzir outras coisas até a criança entender. Né? Mas se é um choro intenso, né? Eu acho que é um choro intenso, assim, muito... e realmente você percebe que tem um sofrimento nesse choro muito grande, talvez é importante repensar, né, Bruno? Foi até transmissão de pensamento, porque era exatamente o que eu ia tocar, assim, que independente do caminho, né, e em qualquer parte do caminho, vai ter frustração, né? Sim. Vai ter resistência da criança, no sentido de quando ela começar a ser negada àquela mama, né? Ser negada a ter acesso àquele seio. Então, o acolhimento dessa frustração, ela é crucial para que a gente continue caminhando para um desmame respeitoso, né? E a partir do momento que a criança for entendendo que toda vez que ela pede não tem, mas tem outra coisa, e ela vai se desinteressando disso, ela vai aprendendo, a gente está abrindo a possibilidade da criança sair da linguagem não verbal para a linguagem verbal, né? Para a linguagem não verbal, que é contato físico, seio da mãe, para outro tipo de manifestação, para outro tipo de linguagem, né? Por isso que é importante a gente respeitar a criança, né? Respeitar o momento dela, pensar lá quais são os sinais de prontidão que a criança está me dando para que eu comece o processo de desmame. Para que eu comece o processo. É diferente, gente, de fazer uma redução de livre demanda com um bebê de 1 ano mais leve, tá? Sem pensar no desmame total. Porque uma criança de 1 ano não tem a mesma compreensão, não vai ter o mesmo tipo de linguagem verbal, né? Essa criança de 1 ano, ela consegue falar uma palavra do que uma criança de 2 anos e meio. Mas eu tenho que entender o que aquela criança está me mostrando. Então eu posso... Essa comunicação. Um entendimento. Né? Então, com uma criança de 1 ano, eu preciso trabalhar de uma forma essa frustração, essa interdição ao seio, diferente do que eu vou trabalhar com uma criança de 2 anos. Diferente do que eu vou trabalhar com uma criança de 3 anos. Por isso, gente, que o processo de desmame, ele é muito individual.
Ele não tem uma receita de bolo que funciona para a família A, B, C, a mesma coisa. Porque cada família, cada criança, cada mãe vai ter a sua individualidade dentro desse processo, né? Então, de forma geral, foi isso que a gente conversou aqui. Redução de livre demanda, substituindo ou adiando por atividades manuais, concretas, né? Acolhimento desse choro, dessa frustração, né? Partir para um desmame noturno, lembrando que o despertar da criança precisa ser acolhido, é acolhimento, e não que o desmame noturno vai simplesmente parar de o despertar noturno vai simplesmente parar de acontecer, mas é mudar a forma de acolhimento na madrugada, né? E aí quando eu chego nesse, quando tudo isso acontece, normalmente a gente tem aí 3 mamadas ao longo do dia e não tem mais mamadas noturnas. E aí a gente começa então para a redução de cada uma dessas mamadas até a gente não ter mais mamada nenhuma. E esse processo, caminhando dessa forma, o corpo da mãe, da mulher, ele já vai se regulando para ir diminuindo essa produção, para que a gente também não tenha nenhum tipo de intercorrência no peito, né, no seio. Tem outra pergunta também de uma mãe que perguntou assim, que a criança já não mama para dormir à tarde e nem à noite, né? Mas parece que mama em outros horários. Então, dicas para desmamar. Mas a criança já está no processo de desmame, né? Ela já está com sinais de prontidão. Provavelmente, se ela não mama, parece que deve... Eu entendi que deve mamar em alguns momentos, assim, específicos, né? Essas mamadas que você falou de efetiva. Talvez ela tenha essas mamadas, mas já não tem... Já tem algum sinal de prontidão nesse sentido, né? Porque ela já substitui as mamadas por outros momentos, por outras coisas. Por outro tipo de... ela já consegue se acalmar e ela já consegue relaxar de outra forma, né? Não significa, por exemplo, que a criança não mama para dormir, mas tem criança que não mama para dormir e mama o dia inteiro. Sim. Então, o processo é o mesmo, né? É começar a fazer a redução da livre demanda, a negação, a interdição ao seio das outras mamadas. Né? Então, interditar a ida ao seio, substituindo, adiando por outro tipo de atividade, né? E se permitindo, gente, se relacionar com a sua criança de outra forma. E eu percebo que as mães, às vezes, depois que desmamam, se descobrem assim, gente, quantas coisas eu tenho para fazer com meu filho que eu não fazia. Porque, gente, para a mãe também é uma comodidade amamentar. Eu coloco minha criança aqui no peito e eu mexo no celular e eu descanso, eu faço outra coisa, assim. Às vezes a criança nem é isso que ela quer e a mãe quer colocar ela no peito. A mãe quer fazer isso por ela, né? Então a mãe também se descobre em como se relacionar com essa criança, de outras formas. Não é só a criança que se descobre. Como redirecionar o momento, né? Como redirecionar esse olhar da criança, né? E às vezes até como brincar com essa criança, né? Sim. Como que eu brinco com a minha criança? Como é que eu sento e brinco? Esses momentos, né, de sentar, de brincar, porque a criança está ali, né, talvez em livre demanda, ou está usando, né, esse amamentar em substituição a esse brincar, né? Não substituição, mas ainda não aprendeu, né, esse brincar. Isso. E tem outra coisa, né, Bruna, assim, que é legal a gente pontuar, é que às vezes, assim, a criança caiu e machucou, né? Aí a criança tá lá chorando. Gente, eu faço isso, né? Eu tento me policiar, mas quando eu vejo, eu já fiz. Aí você pega a criança e fala, vem cá, vem, mama um pouquinho que vai passar. Né? Tá doendo mesmo, pode mamar um pouquinho que vai passar. E quando a gente caminha para o processo de desmame, essa é a primeira chave que tem que virar na mãe. Eu não posso acolher a minha criança, a frustração, a dor no peito. Porque nesse momento é a mãe que oferece o peito. Então, a primeira chave que tem que virar é que a mãe não oferece o peito mais para a criança. Que é isso que eu estou falando de redirecionar, né? Você vai redirecionar essa condução que não seja no peito. Que não seja no peito, exatamente. Então, a criança está lá chorando porque machucou, porque está frustrado, porque alguma coisa aconteceu. E a gente tem que saber
acalmar a criança de outra forma. Forma. Uhum. Uma forma que vai demorar um pouco mais, né? Uma forma que vai... Mas faz parte do processo. Faz parte né? do E processo. aí... Quando você fala disso, né, de ensinar a criança esse processo, acompanhar, é um processo mútuo, né, tanto da mãe quanto da criança, porque é isso que você falou, o desmame também é novo. Eu acho que às vezes, enquanto mães, a gente, não é que depende mais, mas eu acho que está mais relacionado a nós do que a criança, porque é o nosso corpo, é o nosso limite, né? Você se sentir segura para transmitir essa segurança para a criança. Porque se você não está segura disso, eu sempre falo com as mães, se você não está segura, não faça. Quando você se segura, você faz um combinado, estabelece esse limite com a criança e começa esse processo. Se você não está segura para isso, não faça, né? Exatamente. E se começou e viu que nem a criança ou nem a mãe está pronta, volta atrás. Volta atrás e em outro momento a gente recomeça. Recomeça. Então, assim, o desmame respeitoso, né, que eu gosto de falar esse nome, respeitoso, ele nos permite voltar atrás. Ele nos permite dar uma pausa. Dar uma pausa. E voltar, né? E voltar. O que muitas vezes isso não acontece com desmame abrupto. Sim. Porque o desmame abrupto, gente, e eu já atendi várias mães, várias, e bem recente eu atendi uma mãe assim, que me ligou assim, chorando, falando, Bruna, eu fiz o desmame, eu tô muito arrependida, eu quero voltar atrás e o meu bebê não pega o peito mais. Porque a criança criou uma aversão àquele peito. Mesmo que não tenha mais lá Novalgina, ou café, ou sei lá o que a mãe passou no peito, a criança ficou com aquilo na memória, então ela não consegue mais. Ela criou uma aversão ao peito. Então, por isso que partir para um desmame abrupto, às vezes o arrependimento a gente não vai conseguir voltar atrás, né? Se a mãe arrepender. Com o desmame gradual, não. Com o desmame gradual, a gente vai passando por processos, e se a mãe achou que ali foi o limite dela, ok, ela para. Ou ela volta atrás, ou ela recomeça daqui 6 meses de novo, né? Então, é muito importante para a gente pensar nisso. Tem a ver com a questão da escuta, né? Da própria escuta, né, Bruna? Da escuta interna, né? Dessa relação entre a mãe e a criança. Não tem a ver com essa escuta externa. Não é. Tem um Ninguém de fora vai te falar que você está pronta para desmamar. Só você, olhando para o seu bebê, vai saber a hora de começar esse desmame, né? Isso mesmo. Tem um livrinho que eu gosto muito, que é Tchau, Tetê, né, que é de uma psicóloga também, acho que é Fernanda. Da Fernanda Perim, né? Da Fernanda Perim. Porque ela fala sobre essa questão do TT dormir à noite, né, de você mamar só quando o sol raiar, né? Tem um livro que chama Mamar quando o sol raiar. A gente tem 25 segundos. Ai, vai acabar. Então, 25 segundos pra gente finalizar. Então, fecha e volta pra gente Mas finalizar. se a gente fechar, eu não vou conseguir salvar, será? Tá, vai salvar no IGTV. Tá, então tá. Eu fecho e volto só pra gente. Então, excluir